Boa noite. Ju, tá me ouvindo? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos começar. Boa noite, tudo bem? Eu me chamo Gisele Pareto, sou presidente e fundadora da Liga de Estudos Acadêmicos em Terapia Cognitivo-Comportamental. Hoje teremos uma palestra cujo tema é Você é uma pessoa do século XXI? Ressignificações do transitório e da finitude na TCC. Estamos fazendo parte da 41ª Semana de Psicologia da FMU, que tem como tema principal o luto pelo que ainda está lá. A nossa palestra vai ser ministrada pela professora doutora Juliana Santos Graciani, que já está aqui na tela, e por mim, Gisele Xavier Pareto. Confesso para vocês que compartilhar esse momento com a Ju é ao mesmo tempo uma alegria enorme e me dá um pouquinho de medo, porque a Ju é uma excelente profissional, ela brilha onde quer que ela vá, vocês vão perceber que a palestra vai ser sensacional. A gente nem sente o tempo passar. Ela sempre traz muitos ensinamentos e nos convida a muita reflexão. Tenho alguns recadinhos para dar antes da gente começar. Convidamos todos a entrarem no Instagram da Liga, que é leatcc, leatcc.fmu no Instagram. Lá consta toda a programação da Semana da Psicologia, além de outras informações da Liga. Nossa liga é muito jovem, ela tem 2 meses e temos realmente muito orgulho de estarmos aqui pela primeira vez na Semana da Psicologia com o objetivo de compartilhar conhecimento. A FMU colabora com a instituição Médicos do Mundo, que tem como parceira o projeto Mentes de Rua, que é um projeto que oferece apoio psicológico à população em situação de vulnerabilidade. Então, solicitamos a todos e todas que se sentirem tocados e dispostos, que possam fazer uma doação para Mentes de Rua, o façam, seja ela qualquer quantia. A única coisa que pedimos é a inclusão de 34 centavos para que essa doação possa ser identificada como uma doação oriunda da Semana da Psicologia. Ao final da palestra, nós vamos abrir para perguntas e, nesse momento, disponibilizaremos um link no chat para a solicitação do certificado de participação de todos vocês. Esse link tem validade de 20 minutos após o encerramento da palestra. A nossa palestra vai até 21h30, então vocês têm até 21h50 para solicitar. O certificado vai ser gerado pelo Simpla e chega automaticamente para o e-mail de vocês cadastrado. Por último, eu gostaria de agradecer, em nome da LEA-TCC e da FMU, a presença dos intérpretes de Libras, Marcos Silva e Guilherme Serpa, presentes hoje em nossa palestra. Agora eu vou passar a palavra para a nossa maravilhosa professora doutora Juliana Santos Graciani. Boa noite a todos, todas, todes. É uma satisfação poder estar aqui com vocês hoje, colaborando na Semana de Psicologia. Então, abro a minha fala agradecendo a professora Fernanda Insurralde pela oportunidade de fazer parte da FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas, fazer parte dessa equipe, de um time de docentes, né, que dá alma por esse curso, né, que é muito encantador encontrar pessoas que realmente estão comprometidas com uma psicologia que tenha sentidos e significados e transforme a vida das pessoas, de si, do outro e do mundo, né? Então, é muito bom compartilhar, quero agradecer
as ligas e parabenizar o protagonismo, né, da organização dessa semana. Temos mais de 100 palestras, isso é incrível, sobre um tema que é o luto, né? Que bacana poder aprender. Eu tenho participado das palestras, eu estou encantada com as várias vertentes, as várias visões, as várias perspectivas e ângulos, né, de compreensão desse problema. Também quero agradecer, em especial, a Gisele, que me fez esse convite de poder colaborar na Liga da Terapia Cognitiva Comportamental. Quero agradecer também os intérpretes de Libras que estão aqui hoje nessa política de inclusão, da diversidade. E é isso, né, gente? Eu acho que o Paulo Freire diz muito bem, né? Ninguém educa ninguém, né? Nós nos educamos em comunhão. Então, eu estou aqui também para aprender com a visão de vocês, aprender com a visão da Gisele, né? A nossa proposta para esse diálogo do século XXI. Você é uma pessoa do século XXI? Então, eu abro o nosso diálogo perguntando isso aos convidados, aos colaboradores que estão aqui hoje, dialogando conosco sobre isso. Você se considera uma pessoa do século XXI? Segundo, você se vê como um profissional do século XXI? O que vocês têm para falar para mim? Você se vê como esse aluno do século XXI? Você já se comporta como um aluno do século XXI? Traz para a sua vida pessoal. Será que no seu relacionamento íntimo você se coloca como uma pessoa do século XXI? Vamos avançar. Eu sou mãe de adolescente. Ó, esse mês, dia 23 de agosto, minha filha Ana Carolina vai completar 18 anos. Então, no mês que vem, eu já sou mãe de adulto. Né? Já pensou? Uma família só de adulto? Qual é o papel do adulto no século XXI, na transição da família? Não é? O que é se pensar nesse lugar, entende? Eu não sei, Gi, se o pessoal, deixa eu ir lá, eu quero dar uma olhada, o que é que vocês estão dizendo aí para mim? O que é estar no século XXI? O que é fazer parte de uma pandemia, de uma transição, né? Então, esse título, ele traz aí muitas reflexões para nós, né? Por que uma pandemia agora, uma doença, não é? Que invade o mundo, não só uma nação, mas o Oriente e o Ocidente. Será que é um balanço da nossa conduta? Será que é uma época, né, Caroline, de desafiar a nós mesmos, ao nosso jeito de viver, pensar, sentir e agir como boa TCC? Né? Porque a TCC ela vai lidar com isso, com o enfrentamento daquilo que você pensa, daquilo que você sente, do jeito de agir no mundo, né? Sair do século XXI é muito exaustivo. Eu acho também, Yara, não é? Exaustivo porque nós temos que lidar com uma palavrinha maravilhosa desse século, a incerteza. Né? Se nós tivermos aí na história da filosofia milhares de filósofos que estavam atrás da verdade, hoje nós queremos explicar o mistério da vida pela incerteza, né? Adaptação, né, Flávia? Contribuir para um mundo melhor. Então, você traz aí duas variáveis, né? Quem somos nós dentro dessa adaptação? Como é lidar? Oi, Débora, que legal que você está aí, né? Fazer da nossa dor um aprendizado, resiliência. O que eu posso aprender? Primeiro, com a dor que o mundo me causou, com a dor que eu causei no outro, com a dor que eu queria ter causado e não causei, não é? Porque omissão, cumplicidade também atrasa, não é? Principalmente o Estado democrático de direito e o seu fortalecimento na efetivação da dignidade humana, né? Então é isso, às vezes a não posição, né? A não dor, né? Porque há que se pagar o preço de ser si mesmo, né? Esse é o desafio da vida, a escola da vida, né? O mundo é uma escola de ensinagem e aprendizagem, de diálogo,
né? Diálogo. Você já aguenta a sinceridade? Não é? A pessoa do século XXI, como que você lida com esse conflito? Você está aí numa cultura da guerra, que são as polaridades, ou na cultura da paz, né? Quem você se apresenta, né? Como é que você supera preconceito, discriminação, abuso sexual, calúnia, egoísmo, não é? Como é que você lida com esses desafios, com essas urgências, né, Selma? Eu acho que a pandemia trouxe para nós um índice de morador de rua, pessoas em situação de rua, vulnerabilidade pessoal, risco pessoal enorme. Né? E aí tem uma pergunta muito ética, né, para o século XXI, que combina muito, né? O que eu tenho a ver com este problema do século XXI? E olha, o grande convite que nos foi feito dentro do século XXI foi permanecer no seu grande lar, no seu espaço sagrado, no seu lugar de convívio, né? Aprender a se frustrar numa realidade em que nada é impossível e tudo depende de você. Olha o inédito viável aí, né? Olha acreditar no mistério da vida. Olha compreender uma globalização que pode nos unir e não uma globalização excludente, né? Que pode nos separar. Então, vejam, o fato da gente estar na residência, De Volta ao Lar, né? Tem um livrinho maravilhoso, John Bradshaw, De Volta ao Lar, né? É um dos livros mais duros que eu já li, né? Mas é um livrinho que eu convido vocês a conhecer, né? Então, vejam, é entrar em contato consigo mesmo. Autoconhecimento. Porque se eu fiquei parado, sem, na aparência externa, sem o movimento, que é isso? Por que as pessoas estão engordando? Porque parou o corpo. Mas lembra, gente, quem dorme é o corpo, a subjetividade não dorme, tanto é que ela sonha. Olha que interessante. É só uma parte de você que dorme, não é o todo. Então, o psiquismo, ele está aí, efervescente dentro da gente. E aí traz perguntas importantes para nós. Como eu estou me relacionando com as outras pessoas ao meu redor? Como que eu aceito, né? Parar de falar e fazer silêncio. Qual a importância do silêncio, né? Todo pretexto é um contexto, né? É um pretexto para se pensar esse contexto. Paulo Freire. Então, o que é isso, né? Como que eu acho esse vazio, esse invisível, essa subjetividade na pandemia? Nas entrelinhas, né? Que é no oculto, no comportamento oculto e não no manifesto. Então, é muito interessante isso, né? Se você pega a neurociência, a história da humanidade, vamos lá. Nós vamos ter o hominídeo, pois nós vamos ter lá o Homo erectus, ele levantou, né? Quando você levanta e sobe essa coluna, a caixa torácica abre. O que é a caixa torácica? A comunicação, a capacidade de dialogar, capacidade de ver. Se antes você olhava para baixo porque andava de quatro, hoje, quando você se torna bípede, você pode ver o universo. Olha o papel da estética, olha o papel da arte para desenvolver a ética do convívio, né? Então, vejam, na medida em que, depois que ficamos em pé, nós vamos, olha lá as plantas e as árvores, precisamos do suporte, né? Homo habilis, é o que eu faço da vida, né? O Homo sapiens sapiens é o ser humano sabedor de sabedoria. É aquele que é capaz de refletir sobre duas palavras bacanas. Ontologia, o que eu faço do meu ser, o que é o meu ser, o que eu faço do meu ser. E a cosmologia, qual a minha relação com a grande natureza. O que sou eu na construção do universo. O que sou eu na construção social das pessoas. Né? A arte, como diz a Caroline, é realmente a cura. A arte é a cura. Acesso direto ao seu inconsciente, acesso direto a quem é você, uma estética do que está ocorrendo, um retrato fiel de si próprio.
Então, vejam, o Homo habilis é aquele que está no seu habitat, que é a sua caverna, que é a sua residência, que é a sua casa, seja a casa do MST, que é a pessoa em situação de rua, que é muitas vezes, não sempre, muitas vezes a cabana, né? Então, vejam, aquela residência como convite para que você reflita como você aprende. Como você aprende, qual o seu jeito de aprender, né? Qual o seu jeito de refletir, qual o método que você leva para refletir sobre a vida. Então, a pandemia nos convida a um outro olhar, né? O século XXI nos convida a ressignificar, a renascer, a reinventar. Já não podemos ser os mesmos. Até mesmo o atendimento psicológico agora é EPSI, é um outro atendimento. Então, ele é tão profundo, tão intenso, quanto a relação corpo a corpo. Então, nós temos aí vários desafios, né, Gi, para ressignificar esse papel de ser no mundo, né, de lidar com a complexidade, lidar com a globalização, com a internet, novos desafios emergentes. Como é que você está vendo isso, Gi? Ô, Ju, você estava falando da sua filha e eu estava fazendo a ponte com o assunto da pandemia em relação à socialização das crianças que estiveram ausentes da escola, né? Fora desse convívio social, de toda essa troca que é feita nas escolas, onde as crianças brincam, se divertem, se relacionam, constroem relacionamentos, descobrem o mundo, se relacionam com os mais velhos, com a questão da autoridade, e o tanto que se perdeu ao longo dessa ausência, né? Quando essas crianças ficaram fora das escolas. E, ao mesmo tempo, também fiquei pensando nas famílias que ficaram num ambiente totalmente diferente do que estava todo mundo acostumado, né? Todo mundo em home office, a faculdade parou, nós ficamos em casa, as crianças em casa, uma dinâmica totalmente diferente, muitas pessoas tiveram que adaptar os seus espaços, a questão da internet, todo mundo precisou melhorar a sua internet em casa, porque a vida começou a ficar mais baseada na dependência da internet, de ter um streaming bom, né, de poder acessar uma aula, um curso, um trabalho, uma reunião, uma videochamada, enfim, tantas mudanças que foram necessárias em função dessa pandemia que chegou sem avisar, sem preparar as pessoas, porque ninguém estava preparado, pensando, nossa, amanhã vai acontecer uma coisa e o mundo inteiro vai mudar. Não, chegou de uma forma que todo mundo teve que se readaptar. Até hoje a gente está se readaptando, né? Então, como algumas pessoas falaram no chat aqui, a gente tem que estar preparado para a mudança e, na verdade, eu acho que a gente acaba estando em constante mudança, né? Seja em função da pandemia, seja em função de um relacionamento que se constrói, ou um relacionamento que se destrói, né? Tantas coisas acontecem que temos que ficar preparados para isso, né? E acho que a psicologia vem exatamente para nos ajudar a fazer essa construção, né? Eu estava até lembrando, a Yara fez um comentário e eu lembrei do depoimento dela na nossa outra palestra, né? Que ela contou de toda a história dela que ela ressignificou e tantas mudanças ocorreram e a TCC ajudou muito a Yara a trilhar caminhos diferentes, a achar novos propósitos, novos objetivos. Então, eu acho que é isso, né? Psicologia e a TCC vem exatamente para nos auxiliar. Olha, eu acho bacana essa colocação que você trouxe, e vou responder, né, esse comentário com Heidegger. Eu acho que ele tem a contribuir com a gente. Não é? Quer dizer, como está o meu corpo neste momento? Como é que é a presença do aqui e do agora nesse corpo em transição? Como é que você faz para fazer um alongamento? Que tipo de comida? Como que você está lidando com esse corpo? O tempo,
né? Como que você vai dividir o tempo? Por quê? Porque você está em casa, então as pessoas querem atenção, só que nesse momento, em ministração de aula, eu não posso dar atenção às pessoas da minha casa. Então, olha como muda, né? Uma presença ausente, né? Então, tem uma coisa interessante. O espaço que tem que ser dividido. Como que se divide isso, né? Como que se dialoga para não se impor? Como que se negocia as prioridades, né? Olha, a Marley está trazendo aí a dança, né? A dança da vida. Né, a importância de não ficar fixo, se antes era balé clássico, agora é biodança, né, não é? É diferente, gente, né? Então é isso mesmo. Se você continuar agindo como você agia, você vai adoecer, né? Vai adoecer. As pessoas me perguntam como é que você mantém alegria para viver? Vamos fazer uma meditação? Vamos aprender a respirar? Vamos aprender a ponderar vantagens e desvantagens do comportamento? Vamos fazer um planejamento do como você gostaria que a sua vida fosse? Vamos nos comprometer com nós mesmos a sermos aquilo que a gente se predispôs? E então, então tem o corpo, o tempo, o espaço e as intencionalidades. Sonhar, querer construir algo melhor, trazer um outro olhar também te move, que é o vir a ser, né? A Beck da TCC, gente, ela estudou muitos pacientes com depressão. Então, o que ela percebeu? Uma melancolia no discurso repetitivo, onde a reclamação lembra o copo. O copo está meio cheio ou meio vazio. Se você falar que ele está meio vazio, já começa o sofrimento. Ai, porque a vida, ai, porque o presidente não corresponde, o meu chefe é ruim, a CLT. Lembra, agora é o trabalho intermitente, meu Deus, a eleição vai ser no papel, vai ser impressa, e a CPI da saúde, da vacinação. Então, vocês percebem, né? Olha, o pessoal vai trocar. Vocês gostariam que a gente calasse um pouquinho? Então, muito obrigado, viu, pela sua generosidade, obrigado. Então, vejam, as intenções que nós temos frente ao nosso destino, é isso que a Beck descobriu, que o Heidegger também pensa. O propósito e a intencionalidade te move da onde? Da onde você está, para onde você quer chegar. Quais são as ferramentas da TCC? O caminho. Mala de primeiros socorros, mala de ferramentas, tudo psíquico, tá? Tudo dentro, não é objetivo, tudo dentro de você. Ferramentas do como lidar melhor com o conflito, com a dor, com os sonhos, com a frustração, com as expectativas frente ao outro, com medo, não é? Com a insanidade, com a disfuncionalidade, com pessoas tóxicas, com as drogas que você usa ou queria usar, com coisas que você queria fazer e não faz, e assim vai. Né? Então, é bastante interessante. Olha, a Fernanda está trazendo uma coisa interessante também, o tempo, né? O tempo. Como organizar o seu tempo, o planner, a organização da vida. Se você vive um futuro, que é o e se eu fizesse tal coisa? Pronto, já começou o sofrimento imaginário. Carl Roger explica muito bem isso. E se? Pronto, aí começa. É pensar o futuro antecipado e muitas vezes um futuro negativo. Né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter, né? De ter um tempo na própria vida para si mesmo, que é um momento eu. O que é isso na TCC? A atividade que a gente propõe para o paciente. Entre uma sessão e outra, existe um momento de reflexão sobre a sua vida. Às vezes é um desenho, às vezes é uma planilha, às vezes é uma lista, às vezes é o exercício prático de descer. Pensa numa pessoa com síndrome do pânico. Qual que é o exercício? Primeiro, sair da cama. Fase 2, sair da cama e pôr a roupa de sair. Fase 3, sair da cama, pôr a roupa de sair, chegar à porta do elevador. Fase 4, acordo, coloco a roupa de sair, abro o elevador e aperto, térreo. Fase 5, e assim vai. Fase 5, vamos lá, vamos colocar a roupa,
ir até o elevador, descer, cumprimentar o porteiro. Semana que vem, vamos acrescentar, levar o cachorro até o portão. Fase 5, vamos abrir o portão e sair, dar uma volta no quarteirão? Até o cachorro está precisando, gente. Os animais fazem tanto sentido para a gente, né? A TCC é muito interessante, porque ela valoriza esse convívio, né? Até o cachorro pode fazer parte do setting, né? Não só como uma pessoa como suporte das necessidades especiais, mas para desenvolver afeto, a amorosidade no autismo, a questão do cavalo, sabe? Aquele batimento, né? Olha, a Renata está trazendo, não é? Que é isso? A gente tem que ir superando a gente mesmo em partes, não é o todo, né? É em partes, e vamos que vamos, né? Então, veja, a TCC, logo na primeira sessão, ela vai perguntar para o paciente, olha, por gentileza, me conta o que está, né? Como é que você está, por que você está procurando a terapia, e a pessoa vai linkar um conjunto de coisas de dor, de sofrimento e tal, e nós vamos perguntar para ela, olha, em vista desses aspectos que você me contou, quais seriam os 3 mais relevantes para a gente trabalhar como objetivo do nosso atendimento? Vamos traçar juntos, é uma terapia colaborativa. Vamos traçar juntos aquilo que realmente você gostaria e está buscando nessa terapia? Olha que interessante, né? Quando você admite para você a natureza exata do que te incomoda, você nomeia, você identifica, você discrimina, você deixa claro, olha, o meu problema é inveja da minha irmã, né? A comparação entre os irmãos. Não, é minha mãe que não deu esse amor e eu não entendi até hoje que quem tem que dar o amor para mim mesma sou eu, não é ficar cobrando os outros. O outro vai dar o amor, gente, do jeito dele, que muitas vezes não é o jeito que você gostaria. Será que você consegue aceitar o amor como ele vem, não como você queria? Então, percebe? É uma terapia onde esse acolhimento, né, dessas duas palavras que estão aí, finitude e infinitude, não é? O que você tem no seu caminho como potencial e quer desenvolver. E as perdas necessárias que você gostaria de ter. Ah, olha, eu gostaria de perder em ódio, raiva, ressentimento, rancor e fofoca. Né? Então é interessante isso, percebe, gente? Muitas vezes a gente pensa em luto só de fora para dentro. Ah, é a pessoa que morreu e eu amava muito, né? Ah, é aquele marido maravilhoso que, infelizmente, o amor acabou, o encanto terminou, foi embora. Não é? Então parece que é tudo de fora. Não! Também existe um luto interno de abrir mão de coisas que você não quer mais. E para isso você tem que ter a humildade epistemológica de compreender aquilo que não faz bem para você, aquilo que você não almeja. Às vezes é aprender a dizer não, né? Tem gente que só diz sim, então ela precisa aprender um não, né? Nós não nascemos para satisfazer o outro, né? Hoje não adoecer, isso mesmo, Maria Teixeira, bate aqui. Oi, Gi. Quando você fala dessa questão do paciente, que é importante a participação dele, que a TCC é colaborativa, eu vejo isso como um convite ao paciente para ele protagonizar a sua vida, porque a partir do momento que ele consegue, o terapeuta e o paciente conseguem estabelecer um bom vínculo terapêutico, o paciente convidado a participar das atividades, de fazer as listas, de se organizar, traçar suas metas, e dessa forma ir trabalhando junto com o terapeuta, ele consegue assumir as rédeas da sua vida. E essa que eu acho que esse eu acho que é o pulo do gato da TCC, né? De dar ao paciente condições para que ele consiga conduzir a vida dele para onde ele quer, para onde ele estabelece como meta, como objetivo. Nossa, fantástica a sua fala. É isso mesmo, capacidade de traçar o seu destino. Chega de ser refém do ambiente, chega de ser refém de quem não te ama, chega de ser refém, e aí você completa essa frase. Vamos protagonizar, né? Vamos ser capazes de traçar uma vida, planejar, executar, avaliar, monitorar, controlar, né? Levar uma vida, gente, que
que tenha cor e sabor, sentido e significado, né? Então, vocês começam a perceber de que a TCC, ela aceita, sim, a subjetividade, mas ela tem ferramentas, ela tem técnicas, é assim que a gente vai ajudando o paciente a ir se reorganizando diante da sua dor psíquica, né? Então, são caminhos. Vamos seguir, Gi, no nosso Power? Vamos sim. Olha, o Orlando está dizendo que o pior luto é o de si mesmo. Auto-perdão, né, Orlando? É compreender de que você é imperfeito, mas que tudo bem, você pode buscar a perfeição. Vamos lá, vamos ter coragem, né? Vamos procurar essa força que habita em você, né? De transformar-se. Eu quero contar para vocês que a TCC entrou na minha vida justamente nesse lugar que o Orlando trouxe, né, que é com o crime, né, o ato infracional do adolescente. É aquele que magoou a si mesmo, magoou a sociedade, magoou ele mesmo. Então, ele entra, né, numa medida socioeducativa, seja no meio aberto ou no meio privado, como a Fundação Casa. No estado que eu trabalhei, era Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, o IASES. Então, vejam, ele entra trazendo essa dor que o Orlando colocou para nós, né? É a dor de saber que eu podia ter feito melhor, mas eu optei pelo sofrimento, né? E percebe, nós temos que desistir de uma identidade, isso é metamorfose, né? Isso é modelagem do comportamento, né? Desistir de uma forma de existir, viver o nada e construir uma nova, né? Que é a reconstrução, né? A justiça restaurativa, né? E você vê, a TCC é exatamente isso que ela faz. Ah, então eu vou desistir de bater no meu filho, porque bater... veja, a pessoa que bate, ela quer que o filho fique manso, fique calmo, sereno e feliz. Mas lembra, quem já apanhou sabe, você fica com ódio, ressentimento e rancor. Não é? Violência gera violência, né? O Michel Foucault já explicou isso pra gente, não é? Então, vejam, não é o melhor método a punição, né? Então, vejam, é outro método, né? Que é o esclarecimento, que é a consciência crítica, que é o arrependimento, não é? Então é isso. E muitas vezes, como Orlando falou, perpassa também dizer eu poderia ter feito diferente, mas não deu. Aí vem a parte principal que a Beck descobriu. Não tem problema que não deu naquela época, agora pode dar, desde que você assuma, que é o que a Gisele falou. E queira, né, Ju? Isso eu vejo como um desejo do paciente, né? Porque não é o terapeuta que vai ditar o caminho, o destino final. É o paciente que vai falar, não, agora eu estou pronto, porque tem paciente que demora um pouco, né, a conseguir se erguer a ponto de falar, não, eu quero ir para esse caminho, eu quero fazer dessa forma. Então, a gente, às vezes, tem que botar um pouquinho o pé no freio e esperar que a maturidade psicológica do paciente chegue e conceda a ele essa oportunidade de conduzir sua vida para onde ele quer. Olha, bacana isso que você está falando, que é assim, como auxiliar o paciente na tomada de decisões. Vamos fazer aí uma lista de vantagens e desvantagens? Vamos ponderar qual seria a melhor alternativa? Vamos olhar dessas alternativas aquela que para você é possível colocar na prática? Vamos fazer um roleplay de simulado do como você falaria para essa pessoa isso que você sempre teve vontade de falar e não conseguiu? Vamos ver como seria olhar, né, para a resposta que o outro poderia te dar e você se preparar um pouco, tanto para o negativo como para o positivo. Vamos fazer uma autorregulação, se preparar para o pior, que é romper total, ou uma negociação. Então, percebe? Há um enfrentamento, né? Isso não quer dizer que a pessoa já está pronta para a decisão. Por exemplo, parar de beber, parar de usar droga,
não querer a traição, querer ser agora monogâmico. São decisões que tem que ponderar. Será que eu quero casar? Em que condições? Baseado em quê? Com quais valores? Em que contrato? O que eu ofereço? Como eu aceito receber? Como que eu compartilho? Percebe? Tudo isso vai passando por uma consciência do como eu sinto, do como eu penso, a minha forma de agir, como eu ajo. Olha, hoje eu atendi um casal, exatamente isso, né? Você pode agir muito bacana, falando, ai, tô agindo maravilhoso, maravilhoso, só que o outro tá chorando. Você consegue perceber a consequência do seu comportamento no outro? Não está causando um bom impacto, né? Então, como é que você cria empatia, né? Que é o nós, eu, você e o nós, né? Ressignificar, né? Traçar novos caminhos. Vamos começar, Ju? Vamos seguir. A gente vai começar falando um pouco sobre a visão antropológica da finitude desse transitório que a gente começou falando aqui na palestra, né? Que tudo está em constante movimento e que na vida tudo é passageiro, né? E a gente tem que saber lidar com isso e saber se adaptar e estar aberto a mudanças. A morte, inicialmente, ela era vista como um tabu, né? Desde a época medieval. E até hoje as pessoas não falam muito sobre isso, né? Hoje já tem algumas pessoas que têm construções teóricas sobre a morte. Mas por que isso? A morte traz mudanças que as pessoas talvez não estejam preparadas para passar por elas e pelo fato de ninguém conhecer muito bem, saber o que é, como é que é depois, né, que a pessoa morre, o que acontece, existe esse tabu. Com todo o avanço científico, pensando que hoje a medicina está muito avançada, as pessoas acabam achando que esse avanço da medicina poderia ser suficiente para que as pessoas não morressem, né? Mas só que não é bem assim, porque a morte, na verdade, ela faz parte do nosso ciclo de desenvolvimento humano, né? Quando a gente começa a estudar na faculdade o ciclo de desenvolvimento humano, a gente vai ver que existe a infância, existe a adolescência, existe a adultez, existe a velhice. Então, a gente vai passar por todas essas fases, independente de querer ou não, a gente vai ter que passar por isso, a não ser que ocorra uma morte prematura, passaremos pelas fases, né, do desenvolvimento humano. Só um minuto que às vezes o cursor dá uma fugida. E, enfim, a morte é vista com negação pelo fato de não se conhecer muito do que acontece depois da morte, né? O medo vem em função de ser algo desconhecido, a gente sabe pouco, né? Como algumas pessoas falam, ninguém nunca contou o que acontece depois que morre, né? Ninguém voltou para contar, então é o desconhecido. E a gente tem que pensar que a morte é o fim de algo, mas o renascimento da consciência e de uma autorregulação, né? Porque enquanto a gente está vivo também, eu acho que é importante entender que a gente precisa pensar no que está acontecendo, no que a gente precisa fazer. E essa autorregulação frente à vida, eu acho que tem muito a ver com a questão de, às vezes, diante de uma notícia de alguma doença terminal, enfim, a gente não pode focar só naquilo, né, de que tudo vai acabar e, enfim, não tem mais o que ser feito, e focar só naquilo. A gente tem muita coisa para fazer, né? Então, acho que é importante ter essa autorregulação no sentido de perceber que existe o aqui e agora. Quais são as ressignificações da finitude do transitório, né? Buscar o entendimento racional da morte, fazer leituras, buscar se informar,
A Elizabeth Kubler-Ross, ela já tem alguns artigos, ela tem página no Facebook, ela tem página no Instagram, então temos acesso a informações, né? Então é importante compreender, saber que isso realmente faz parte do ciclo do desenvolvimento humano e considerar a morte como uma das fases da vida, né? Vamos lá, administração da dor, porque o luto, quando a gente pensa no luto, não só pela morte de alguém, pela perda de um ente querido, né? Administração da dor de você estar passando por uma mudança, uma transformação de vida, uma mudança repentina na sua relação, na sua estrutura familiar. É importante você saber como lidar com aquilo a ponto de não se paralisar. Monitoramento da ansiedade, a confusão do enlutado, acho que tem muito a ver com o que a Lu falou, com o que a Ju falou, desculpa, sobre o e se, né? O e se realmente é trágico. A pessoa, quando começa no e se amanhã chover, e se amanhã fizer frio, e se, e às vezes a pessoa acaba se vendo presa nesse e se, que ninguém sabe se vai acontecer de fato ou não, né? Pode ser que não chova, pode ser que não faça frio, pode ser que não aconteça tantas coisas, então se antecipar pode ser trazer muita ansiedade e muita confusão para a pessoa, né? Então acho que é importante usar as técnicas da TCC para conseguir focar no aqui e agora. Hoje existem técnicas de meditação, de mindfulness, para você conseguir focar no aqui e agora, né? Isso eu acho bem importante. A criação de um novo projeto de vida, se você pensa num luto de, enfim, vou trazer um exemplo de trabalho. A pessoa perdeu um trabalho e estava apostando suas fichas naquele trabalho, naquele emprego, super dedicada, achou que ia decolar, mas não rolou. Foi demitida, saiu do trabalho. E aí? É preciso criar um novo projeto, né? Nossa, o que eu posso fazer? Eu sei de um contato, deixa eu ver, eu vi um curso que eu queria fazer, mas eu não conseguia por causa do meu horário e agora eu posso fazer. Então, criar novos projetos que consigam fazer com que a pessoa retome seus projetos de vida, né? O enfrentamento do vazio. Se você, até nesse exemplo do emprego, quando você perde o emprego, aquele espaço deixou de ser preenchido, né? Existe um vazio ali. Como preencher esse espaço? Como é que você pode ressignificar esse espaço, transformar isso? É importante você fazer essa reflexão. E a revisitação de propósitos, que eu acho que tem muito a ver também com novas metas de vida, novas metas de novos caminhos a serem trilhados. Isso é muito importante, porque enquanto o ser humano tem o projeto de vida, ele sabe que ele precisa prosseguir. Só um minuto que eu preciso convidar o Guilherme a voltar. Pronto, vamos lá. Próximo slide. Quer assumir, Ju? Então, Gi, te ouvindo, me veio as seguintes reflexões, né? Não somos donos das pessoas. A gente gostaria de ser, não é? Falar assim, olha, meu marido é minha posse. E não é. Lembra, gente? Ninguém é de ninguém. Nós somos aí criaturas do universo, lembra? Né? Mas é outro pressuposto. O casamento é para sempre. Então, percebe? A gente quer controlar esse tempo. Aquela pessoa, aquele meu pai e minha mãe vai ficar comigo eternamente. Claro, em memória, mas o corpo tem um limite, né? Eu acho legal o limite do século XXI,
porque ele traz para nós uma coisa muito interessante para a psicologia do desenvolvimento, que é pensar-se, sentir-se, né, com 120 anos. Já existem países centenários. Então, é o novo século, gente, 120 anos. Não é? A média do novo século. Isso quer dizer que nós, com 40, com 50, é só um quarto, um de 4, um de 3 da vida. Então, nós vamos ter aí um envelhecimento mais longínquo. Então, talvez até tenham, né, seja aí do Erik Erikson, outros autores que estudam o desenvolvimento do adulto, outras fases. Né? Outras fases, de 80 anos para 120, tem 40 anos. Né? Então, aí nós estamos falando de outras perspectivas também. Então, até a finitude nesse novo século está em xeque-mate. Não controlamos quando vamos morrer. Essa é uma realidade da vida. Né? Existem bebês que falecem no próprio útero. Né? Então tiveram uma vida bem curtinha. Isso não quer dizer que eles não tenham sentido e significado, seja um aborto natural provocado. Eu acho que a psicologia sistêmica está aí para dizer para a gente, né, o quanto que esses lugares, né, o filho mais velho, ele tem que ser um herói. Por quê? Porque ele é o legado da família. Todo mundo espera ele. O caçulinha é o manipulador, pode tudo, né? Então é aquela coisa, é criado mais estilo mãe, mas é estilo vó e vô. E o vô pode tudo, é o laissez-faire, né? E depois tem aí aqueles outros papéis, né? Do bode expiatório, do atlético, né? O filho esquecido. Então eu acho que traz aí o maior desejo do homem é ter controle sobre o desejo do outro, não é? E a gente não tem. Eu acho que aquele livrinho infantil, Pinote, o Fracote, derrotou o Janjão, o Fortão, né? Nessa época, gente, antes de eu entrar na ciência, eu fui atriz, né? Então eu interpretei esse texto. É muito legal esse texto, porque assim, o Janjão, ele mandava em todo mundo. Aí até o dia que ele conheceu o Pinote, que era bem fraquinho. Eu não fiz porque eu sou mais para gordinho, eu fiz o Janjão. Mas o Pinote era muito inteligente, né? E aí, o que aconteceu? Eles falaram, olha, vamos brincar de pirata. E aí o Pinote falou, vamos. Aí a brincadeira era assim, o Janjão contava piadas, e todo mundo tinha que rir das piadas do Janjão. Aí ele ficou muito chateado, o Janjão virou pro Pinote e falou assim, pirata Pinote, como é que pode você não tá rindo? A brincadeira é para obedecer, é o mestre, olha lá. Ele falou assim, mas eu estou rindo com a mente. Eu estou rindo com os lábios. Nossa, o Janjão ficou muito chateado, porque ele entendeu aquilo que muitas vezes nós temos que entender. A gente não controla a ideologia do outro, o pensamento do outro, o desejo do outro, né? É uma realidade, é um luto. Isso é um luto que, né, faz parte do desenvolvimento aí do adulto. Né, entender que muitas vezes a gente não controla nem a gente mesmo, gente. Depois que você faz anos de terapia, você fala assim, eu não acredito que eu caí nesse gatilho de novo da comportamento. Né? Principalmente no Natal e Ano Novo, é uma época ótima para você ver se você cai ou não cai. Né? Então, todo ano você vai se avaliando, falando, esse ano, eu vou me comportar. Quando vê, já está lá, fazendo aquele papelzinho, e aí vai, né? Você completa aí a frase. Então, outra coisa, nós não controlamos quando o outro vai partir. O outro é livre. Né? Então, existe essa condição humana. Né? Mas isso é também um convite para nós. Vamos fazer dias alegres, sabe? Dias que realmente tenham sabor, que tenham cor. Curte a vida enquanto ela existe. Faz da vida o melhor possível na condição que se tem. Vazio, outra coisa interessante que a Gisele falou, vazio no Ocidente, vazio no Oriente. Convido vocês, gente, a conhecer a psicologia oriental, não é? Nós não temos só a psicologia do Ocidente, nós temos o Oriente, nós somos o todo,
né? Então, o vazio no Ocidente dá uma sensação assim, eu não tenho nada dentro de mim, existe um vazio interior que eu não consigo suprir com dinheiro, com sexo, com droga, com nada. Então, o vazio, você percebe, no Ocidente, é quando não tem nada a ser preenchido. O oposto é o vazio, para quem faz Ikebana Sangetsu, participa do judô, karatê do, que é do é caminho, dori, caminho, né? Caminho da perfeição, da iluminação. Então, vejam, no Oriente é o oposto, o vazio, é o potencial. Olha para a tua casa agora onde você está. Existe mais vazio ou mais cheio? Mais vazio. Então, o vazio, ele o é. Nós temos que aprender a lidar com a transição. Por isso que eu gostei desse nome da palestra. O transitório que habita em mim. O que é o transitório na TCC? Os processos que estão ativados nesse momento, na minha consciência, eu estou repensando, ressignificando para poder transformá-los, né? Então é isso, percebe a profundidade? Transitório, o que é metamorfose, né? O que está deixando de ser, o que está sendo, o que vai vir a ser. Isso é o transitório. Eu não sou mais aquela pessoa que grita no meu serviço, mas eu ainda não sou aquela pessoa que consegue expressar algo que eu não gosto, lidar com a frustração de forma assertiva. Eu ainda não tenho a comunicação não violenta. Esses princípios dessa comunicação eu não tenho, mas eu já não ofendo, eu já não faço a discriminação e o preconceito, mas eu não consigo ainda falar com amorosidade quando eu não concordo. Né? E é isso é o transitório, é o processo. Eu estou deixando de ser aquilo, eu já sei onde eu quero chegar, mas eu ainda estou no nada, que é o vazio, que é a passagem, que é o treino, que é o exercício, que são as habilidades, né, que eu tenho que aprender a fazer para chegar onde eu almejo. Olha a modelagem do comportamento, olha a importância de pensar sobre o seu processo diante das coisas, né? Então, o que nós trouxemos aqui para vocês? Deixa eu contar uma fofoca boa. Como que nós montamos esse PowerPoint? Isso é planejamento coletivo. Nós fizemos uma reunião da Liga em julho, onde a Gisele trouxe um esboço inicial muito bem elaborado de propostas e todo mundo que estava naquela reunião pôde dar o seu palpite, pôde dar a sua contribuição frente a esse olhar. Então, todos esses slides que estão aí, ele não saiu da minha cabeça ou só da Gisele. Isso é que é colaboração, é algo além, algo que eu não pensei, ela não pensou e que juntos a gente vai descobrir. Isso é TCC, construir juntos, né? Construir a proposta. Depois a gente vai ver o que vocês acharam como feedback, que faz parte da TCC essa humildade, né, de procurar compreender como estamos vivendo esse processo. Foi interessante para vocês? Fez sentido alguma parte? Que reflexões vocês trazem? É o final da nossa sessão. Toda sessão tem uma certa estrutura, é semi-estruturado, não é rígido, é semi-estruturado. Mas, no final, a gente sempre pergunta, o que ficou para você do seu comportamento hoje? O que você aprendeu das suas necessidades? O que fica para você valorizar o caminho, né? Olha, Miraína, que legal! Muito obrigado por estar aqui presente. É isso, é viver o processo transitório, é aquilo que eu ainda não consigo, aquilo que eu já consigo em partes, e coisas que eu estou pensando. Será que dá para parar de fumar no meio da pandemia? Então, tem clientes pensando, eles estão analisando. Então, o que nós vamos ter aqui também no século XXI? Liquidez das relações. Tudo ficou muito descartável, né, gente? Muitas pessoas têm muita dificuldade de vínculo, né? Antigamente, na minha época, né? Eu já estou completando quase 50, eu posso dizer, na minha época, a gente ficava, né? Não era só ficar, tinha um namorar, mas tinha um ficar também, né? Então, vejam, hoje não é ficar, hoje é selar.
né? Você sela 3, 4 na mesma balada. Então, não é o ficar, porque o ficar, você conhecia o nome, pegava o telefone, na minha época era bip, ainda você ligava numa central, falava lá algumas coisinhas e a moça enviava para o bip do outro. Você vê, hoje já é uma mensagem direta, mas a gente passou pelas paquerinhas indiretas, né? Mas tudo é muito líquido, né? São poucas as pessoas que têm a paciência de uma palavra que nós temos que buscar: continuidade. Disciplina na continuidade. Boas práticas exigem disciplina. Né? E aí, para ter a disciplina, eu acho muito legal, gente. A TCC, ela não tem medo, ela fala mesmo. É aprender a fazer o que você gosta e o que você não gosta. Isso é ser adulto. Adulto mimado. Ai, só quero fazer o que eu gosto. Ai, eu quero meu TT. Ai, nossa, não dá. Não dá. A gente tem que aprender, gente, que não é, você acorda na hora que você quer. Quem trabalha, não, nem namorar, você namora na hora que você quer. Tudo é bem ali, ó, é nesse horário, hein? Então é isso, não é? É uma vida muito mais programada, que é uma crítica também, não é? Que é outra coisa. O que a gente faz do ócio criativo? Nos nossos tempos livres. Ah, eu quero deitar no sofá, ficar na rede social sem me relacionar com ninguém. Então, também percebe um autoabandono, né? Eu não quero viver relações, aí estou estafada, estou por aqui, não quero conviver com ninguém, quero ficar no silêncio total, monge total, né? Então, também tem esse outro lado, né? Busca por resultados rápidos. Então, nós temos aí excesso, né? Para nós da psicologia, tomou o comprimido, pronto, resolveu. É igual Popeye, né? Ele era magrinho, o Brutus era heterofilista e ele queria conquistar o livre aparelho. Aí ele tomava, né, aquele comprimidinho chamado espinafre e pronto, já era igual ao Brutus. Então, as pessoas também querem esse milagre da psicologia e nós somos o processo, né? O Edgar Morin ele vai trazer para a gente o desafio da complexidade, que é fazer várias coisas simultâneas. E o cérebro ele é muito inteligente, não é? Pensa num mobile, é um mobile de cachorrinho. Se você introduzir a girafa, é um mobile de animais. Antes era um mobile de animais domésticos, agora são animais em geral. Então, a plasticidade cognitiva, né? Isso é importante. Abrir, lembra, para a gente não adoecer, não ter a depressão, não ficar na síndrome do pânico, nós temos que fazer o oposto, que é acreditar, ó, esse conflito que eu tenho, tem 17 alternativas, 8 faz sentido, 4 eu gostaria de ser, só restou o número 8, que eu acho que dá para tentar mais ou menos. Percebe? É racional. Aprender a aprender de outra forma. Então, se você aprende sempre maximizando o ruim, vamos tentar ponderar pontos positivos e pontos negativos? E uma postura que eu acho muito importante, inclusive, ela é a do nosso código de ética, que é um dos princípios da nossa profissão, que é a formação continuada. Né? O Sócrates ele vai trazer o só sei que nada sei, então é o limite entre o que eu sei e eu não sei, o que eu não sei eu posso vir a saber, e o Descartes traz uma coisa em relação às incertezas que eu uso muito no consultório, que é aquelas pessoas que falam assim, Ju, mas eu vivo na encruzilhada, eu não consigo, eu sou canceriana, não consigo decidir, né? Não. Então, vamos usar a verdade provisória. Então, provisoriamente, você vai tentar esse plano com começo, meio e fim e tentar ver se faz sentido. Tenta, não é? Então, a verdade provisória, no mundo onde tem tantas coisas incertas, vamos provisoriamente, você escolhe esse caminho. A seguir, você escolhe outro. Né? Que é uma coisa que também é um direito que a gente tem, né, gente, de mudar de opinião. É uma cobrança tão grande, né? Mas, poxa, mas você não comia, né? Salmão, agora passou a comer. Mas agora eu experimentei, né? Com esse outro molho, o molho de maracujá, ficou legal, ficou agridoce, eu passei a gostar. Né? Então, assim, também o outro cobra muito, né? Frente a esse processo. Quer dizer, também como que você lida com essa crítica, né? Como que você lida com esses processos? Quer falar alguma coisa, Gi? Não, eu estava pensando que isso no consultório, né, existe uma ferramenta, desculpa, uma ferramenta muito interessante
da catastrofização, né? O paciente fica indeciso e tal. Gente, tudo isso eu aprendi com o estágio na clínica da FMU, com a supervisão da Ju, tá? Então, o que eu posso dar de dica para vocês é aproveitem ao máximo o estágio de vocês. Se puderem, façam com a Ju, porque ela é maravilhosa. Ela ensina várias técnicas, mas no consultório o paciente às vezes pergunta: eu não sei o que eu faço e tal, e aí você tenta explicar para ele que é preciso escolher um caminho, e, ai meu Deus, e o paciente fica, e aí, o que vai acontecer? Tá, vamos lá, vamos levar para o extremo. No pior dos cenários, o que vai acontecer? Eu vou ter que escolher um novo papel de parede. Eu tinha pensado que esse ia ficar ótimo, mas eu vou ter que trocar. Então, o pior cenário é trocar o papel de parede. E o melhor cenário? O quarto vai ficar ótimo. Nossa, que bom. Então, perfeito, foi. Deu certo a sua escolha, né? Eu acho que é isso que é importante mostrar, às vezes, para o paciente, que às vezes nos sentimos inseguros e está tudo bem se sentir inseguro. O que de pior pode acontecer dessa insegurança? Só uma mudança, às vezes pequena, né? Acho que isso é importante, né? Em consultório. Muito bacana, Gi. Eu acho que é importante contar para o pessoal que nós trabalhamos sempre com escala, né? Nós gostamos da escala. Na escala 0 a 10, como que você está se sentindo hoje? Né, na sua semana, em relação às propostas que a gente fez, como é que você enfrenta? Sendo 0 muito ruim, 10 excelente, 5 mais ou menos. Que nota você dá para você? Né? Então, a gente vai ajudando o paciente a qualificar os seus sentimentos. A alfabetização emocional. Então, uma outra atividade, olha, vamos pesquisar 3 sentimentos positivos que você tem. Primeiro, se olha em você, depois vamos pesquisar no dicionário quais são, qual que é o significado disso? Eu acho que vai trocar de novo, né? Vai. Então, vejam, então, os 3 positivos, agora os 3 negativos. Né? Vamos ensinar o equilíbrio nessa experiência, o que tem de positivo e o que tem de negativo. Né? Como que você já passou essa experiência anteriormente? Como você resolveu? Precisou de ajuda? Quais foram os fatores de proteção que te ajudaram? E os fatores de risco? Né? Pensa um dependente químico. Vamos evitar pessoas, lugares e hábitos? Isso é fator de risco, isso é prevenção à recaída. Então, a gente vai ensinando técnicas e estratégias para a pessoa poder lidar com aquela pergunta. Vamos fumar um? E você dizer, não, muito obrigado, por hoje não. E aí nós ensinamos 20 respostas do que você pode dizer para falar para o outro quando ele te faz esse convite. Caso isso seja o seu problema, hein, gente, tá? Olha, a TCC, ela tem 3 grandes crenças que são desafios que estão em todos os humanos. Uma coisa muito importante você entender, né, na psicologia. Fala assim, Ju, mas eu sigo a TCC. Ué, mas o id, o ego, o superego está em você, a pré-consciência também. Entende, gente? Nós somos psicólogos, ponto. Não é? Então, vejam, as crenças que nós vamos falar, independente de qual a sua abordar, não, Ju, eu sigo a DAIS e a ANAIS e a Gestalt. Tá, na Gestalt tem a questão do contato, que é a relação. O que vai ter nas relações? Eu desamparo as pessoas que eu amo? Eu deixo as pessoas na mão? Não é? Pensa o Winnicott. O Winnicott vai dizer lá pra gente, a mãe é suficientemente boa, o pai é suficientemente bom. O que vai acontecer no sentimento de desamparo? A pessoa fica sem rumo, sem lente, sem documento, né? Se sente ineficiente, se sente inadequada, se sente perdedora, né? Se sente desprotegida. Né? Aquela pessoa assim, olha, eu não me sinto bem em nenhum ambiente que eu me coloco. É o desamparo que habita dentro de você. Desamor, se sente desamada, se sente abandonada, rejeitada, sozinha, desamparada, né?
Desvalorização, nada do que eu faço é bom. Ninguém reconhece o que eu faço. Né? Eu sou burro mesmo, isso aqui é muito difícil, eu não vou conseguir. Então, essas 3 crenças, elas são fundamentais. Porque qual que é o tratamento da TCC? É o enfrentamento daquilo que você pensa. O que você, é a cognição, o que você pensa vai interferir no que você sente, que vai gerar um comportamento, que é uma ação frente à realidade. Então, você repensando o seu jeito de pensar, colocando em xeque, mas será que é isso mesmo que eu penso? Deixa eu checar, nessa situação eu agi assim, e nessa outra, assado. Vamos comparar para ver se é isso mesmo? Para surpresa de muita gente, não é. Vamos seguir. Então, depois que você identifica e compreende as crenças, a TCC ela é voltada para oferecer ferramentas, treinamento, para que o indivíduo encontre dentro de si as suas possibilidades, a sua forma de tomada de resolução de problemas. Quer contar, Gi, como que você compreende o tratamento da TCC? Ju, eu estou pensando na minha experiência na clínica, eu consegui atender a mesma paciente por 2 semestres, né? Atendemos em dupla, junto com a Isabel. E eu acho que foi super interessante conseguir atender por 2 semestres o mesmo paciente. E eu lembro que ao final de cada sessão, você sempre falava assim: olha, não esqueçam de perguntar qual foi o aprendizado de hoje, o que você aprendeu hoje, o que você tira de lição da terapia hoje. E ao longo da construção desses 2 semestres, eu lembro que quando fizemos o encerramento, houve assim uma percepção da própria paciente de todas as ferramentas que ela conseguiu desenvolver ao longo do tratamento. Ela já tinha o pote da esperança, que ela tirava vários papeizinhos falando: nossa, não fica triste, vamos ouvir uma música. Ela conseguiu identificar os gatilhos que faziam com que ela, às vezes, saísse de um lugar mais triste, mais quietinha no seu canto, menos animada para a vida, e ela conseguiu identificar de que forma ela poderia sair daquele lugar. Não, eu vou levantar, eu vou fazer meu artesanato, eu vou ouvir uma música, eu vou botar uma roupa, vou caminhar no sol. Então, ao final desses 2 semestres, ela falou: nossa, eu consigo identificar que eu tenho muitas ferramentas para trabalhar, porque existe um hiato, né? Existe um tempo até a retomada da terapia no semestre seguinte, então o paciente precisa, sozinho, saber lidar com algumas dificuldades. Você não consegue estar o tempo todo de mão dada com o paciente. Então, o ideal é você oferecer para ele um leque de ferramentas para que ele consiga acessar todas elas sozinho. E esse é exatamente o grande ganho para o paciente. É ele conseguir, depois de algum tempo, sentir que ele pode ter alta dali e consegue ser o seu próprio terapeuta. Ele mesmo consegue saber identificar quando e como trabalhar esses pontos de dificuldade na vida. Uhul! Para você, eu tiro meu chapéu! Que lindo! É isso mesmo! Que lindo! Que bonito, né, gente? Que a gente vê o crescimento das pessoas, poder colaborar com elas, poder estar presente num momento de vitória, de crescimento, de apoio, de autonomia, né, de protagonismo frente à própria vida, né? Então, a TCC é isso, ela é a psicoeducação. Eu preciso aprender a cuidar de mim. Esse é o desafio da vida, independente do outro ter cuidado, do outro querer cuidar, ou de eu ter alguém para cuidar de mim. Eu sou a minha responsabilidade de mim mesmo. É uma coragem que a gente tem que assumir, né? Então a TCC ela vai enquadrando essa modelagem dia a dia, né? Olá, a Patrícia também gostou. Desenvolvimento da autonomia, gerência da própria vida. As pessoas têm recursos, vamos encontrar esses recursos, né, Patrícia? O terapeuta colabora como meio, né, como ponte
né? A gente até usa esse termo na TCC, nós somos a ponte entre o que já está ali, só que a gente vai potencializar para exercitar, para vir para a vida, né? Então, deixo aqui algumas perguntas para vocês. Quais são os fins necessários para que você almeja? O que você quer por fim? Chega de ser dessa forma, gente. Agora sai dessa palestra, já vamos praticar. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Seja qual for o seu problema, vamos lá. Coragem, enfrenta, né? Começa a sua terapia, né? Fala assim, Ju, mas eu sou psicólogo, né? Estou estudando aqui a psicologia. Vai na Unip, vai na PUC, vai na USP, sabe? Conversa com o professor, fala, olha, você pode me atender com valor social? Levanta a mão e pede ajuda, gente, tá bom? O que você deseja iniciar? Todo fim é o prenúncio do novo começo. Né? Então, o que você quer começar? Qual é o destino novo que você almeja? Né? Nós ganhamos aí tantas medalhas nessa Olimpíada. Que coisa linda, não é? Guarulhos, gente. Vocês viram onde a Rebeca treina? Um lugar super simples. Então, ela acreditou naqueles sonhos. Ela teve pessoas que fizeram um reforço positivo. Vai, Rebeca, você é capaz. Confia em você. Né? Fez a operação do joelho, ela falou, mãe, eu quero parar. A mãe falou, não, agora não é hora de parar, não. Agora é hora de recuperar. Você pode parar, mas agora não. Né? Então, aí, adiamento, né? Enfrenta. Você viu que lindo o que a mãe falou? Então, é isso. Nós também podemos aplaudir o que é bom, vibrar com o paciente. A TCC permite a contratransferência, não é? Então, o outro conta para a gente fala, que legal, que bom, nossa, que vitória, que massa, que lindo, que bacana, né? Que bacana, como é que você avalia isso? Olha, tem isso, pronto, já nasce outra meta, já nasce outro sonho, e assim vai. Vamos seguir, Gi? Olha, aqui, veja, planejamento de vida, antecipação do comportamento, essa é a vitória. Como você se prepara para a sua vitória. Como que a gente sabe, gente, que não basta você ter a vitória e a excelência. A gente vê pelos artistas. Quantos artistas que lutou, quando chegou no topo, pronto, se tornou usuário de crack, morreu de overdose e acabou. Com tanto potencial. Então é isso, você vê, não é fácil aguentar o sucesso, né? Ainda mais num país que foi colonizado como é o nosso, né? O problema da colonização é que, lembra, nós somos contingência tríplice, não tem jeito, a parte filogenética está em nós. Quando o outro fala pra gente assim, o jeito certo de agir é esse, isso é colonização. Aí, nós tínhamos uma cultura, passemos a ser aculturados, né? Nós temos a resistência, porque tem aldeias e por aí vai, e aí nós temos a história da escravidão, nós temos que superar esse lugar de massacrar nações, massacrar o diferente, né? Excluir, nós temos que vir para a pedagogia da tolerância, aprender a valorizar o que é diferente. Isso é que é bacana. Então, vejam, antecipar o comportamento, o que vem antes desse comportamento, para como eu me preparo para aquilo que vai vir. Então, como que eu me preparo? Eu começo a minha faculdade, eu desenvolvo e vou até o final. Custe o que custar. Fique firme, acredite na tua vitória, luta por ela. Você tem que se preparar, não é? Quem chegou ao 10º, quem se formou, sabe disso. Quantas vezes você teve que ceder coisas que você queria? A própria Gisele falou, eu queria fazer um curso, devido à carga horária, eu não podia. A Gisele terminou o semestre passado, mas ela não falou para você, mas me permita, hein, Gisele? Vou falar agora. Já está no mestrado! FMU arrasando! É isso, gente. É isso. TCC é isso. É antecipação. Como que eu me preparo para as experiências do meu caminho, para os meus sonhos. Quais as ações que eu tenho que fazer? Quais os impactos da consequência a pequeno, médio e longo prazo? Vamos criar um projeto de vida com 8, 16 áreas? Vamos colocar lá meta, objetivo, estratégias, resultados esperados. E aí vamos aprender uma coisa maravilhosa.
monitoramento das ações. Nós colocamos aí mais para frente nesse PowerPoint diversas técnicas que a TCC tem. Olha, lista de prioridades, autoeducação, modelagem do comportamento, prevenção à recaída. Como é que eu faço para não estragar tudo? Olha, eu tenho uma cliente recentemente, casou super bem, só que ela é danadinha, ela quer uma outra, ela é homoafetiva, ela quer uma outra, né? E a outra é serelepe, a outra pode estragar tudo que ela conseguiu. Então é isso, como é que eu me previno diante dos meus desejos? Como é que eu faço com isso? Redução de danos. Então, vamos ver quais são os impactos. Se encontrar e tiver uma amante, como é que vai ser? Né? Habilidades socioemocionais. Então, o que está faltando? Por que será que veio esse desejo? Né? Por que será que tem essa necessidade? Será que tem a ver com seu pai, que não te assumiu? E aí, quando você tem o bom, você não consegue assumir o bom? Entende? Isso é ponte na TCC. Então, a TCC, ela não nega o passado histórico do paciente. Porque é uma outras coisas que as pessoas falam, a TCC não é profunda. Realmente, a gente não fica escarafunchando as causas, tá? Mas, quando o paciente fala, olha, isso é uma repetição, eu não estou conseguindo lidar, fala, conta um pouquinho do seu pai e da sua mãe, agora conta um pouco dos seus relacionamentos, vamos fazer uma linha das relações importantes, e agora vamos fazer a ponte. O que isso do presente que você está vivendo que responde lá no seu passado? O que desse passado que você aprendeu pela cultura, pelo ambiente, você está repetindo agora como escolha atual? Isso é ponte na TCC. Autoeficácia, sem dúvida. Então, a TCC, ela busca a excelência da pessoa, que é enfrentar os seus defeitos de forma aberta e franca, sincera, e simultaneamente potencializar suas qualidades pela autorregulação. Então, é uma terapia muito franca, ela é muito sincera. O que você percebe, claro, primeiro você pergunta para o paciente, olha, você descreveu essa situação assim, o que isso revela? Como que foi o seu jeito? Você acha que você focou, maximizou, minimizou, ficou na realidade, catastrofizou? Qual é o pensamento automático que você usou? Então, conforme a terapia vai avançando, a própria pessoa tem uma listinha que a gente entrega para ela dos pensamentos automáticos, ela mesmo fala, olha só, né? Eu desloquei de um lugar e emparelhei em outro. Então, ela mesma vai falando as coisas. Por isso que a psicoeducação, conforme o tempo da terapia, ela mesma identifica. E aí você pergunta, como você gostaria de ter feito? Que é uma perguntinha que a gente sempre faz. Você fez assim, a consequência foi essa. E agora, você gostaria de fazer diferente? Qual você acha que, se você fizesse dessa outra forma, qual seria o impacto? Bom, não dá para mudar essa, mas dá para mudar depois. O que você pensa a respeito disso? Autorregulação, a gente já explicou. Fala, Gi. E possibilitar o paciente reescrever a história dele, né? E numa próxima ocasião, você gostaria de fazer diferente? Vamos simular isso? Você não quer escrever uma história com outro final, com um outro caminho? Isso é importante porque o paciente ele concretiza aquilo, fala, nossa, eu sou capaz, eu posso fazer, é só eu ir por aqui e eu consigo fazer isso. E isso dá um empoderamento muito intenso para o paciente, né? Isso mesmo. Ele vai vendo que ele não é mais refém da vida, dos outros ou de si mesmo. Né? Então é bem interessante, né? Então ele vai sendo protagonista do eu, do outro e do mundo, né? A Beck, ela vai trabalhar essas três categorias: a visão negativa de si mesma, a visão negativa do outro, a visão negativa do mundo. Vamos enfrentar? Treinamento de autoconfiança, simulação e dramatização, que é isso mesmo que a Gi falou. Roleplay, a gente gosta bastante. Vamos testar esse pensamento? Por exemplo, todo homem é traidor. Será? Vamos ver? Vamos assistir 3 filmes. Vamos ver quem traiu nesse filme. Aí, tá vendo? Então, vamos ponderar. Maximizou o homem como negativo, né? Testagem de pensamento disfuncional sempre, gente. O registro sempre. Que vai ter aquela tabelinha lá. Qual é a situação?
o que você pensa, como você sente, como você agiu e como você gostaria de agir. Isso sempre. Questionamento socrático, então vamos aprender essa maiêutica, a entender o como você pensa e o que impacta. A seta descendente são as correlações que você faz a partir de um pensamento. Então, são setas mesmo que a pessoa vai identificando. Ó, cartões lembretes, qual é o meu compromisso? Vamos colocar Jean Piaget, o Jean Piaget defende isso, que é a função social do conhecimento. Então, o lembrete é o comportamento que eu gostaria de ter, onde eu mesmo coloco no espelho da cozinha, na porta do armário, lá no banheiro. Para quê? Para que eu mesma compreenda o jeito que eu ajo e como eu gostaria de agir. Indicação de leitura, filme, contos, criação de contos, aí são muitas estratégias mesmo. E reatribuições cognitivas, que é refazer a maximização, minimização e a catastrofização. Ô, Gi, vamos fazer algumas perguntas? O que você acha? Vamos sim, Ju. Perguntas, comentários, né? Sim, eu vou resolver o certificado que não abriu, mas, por favor, mandem perguntas no chat que eu vou mostrar aqui no vídeo para a Ju e a gente vai fazer uma interação aqui. Peraí, que a Yara mandou uma pergunta super legal, Ju. Deixa eu achar aqui. Só um minuto. Consegue ver, Ju? Vocês acham que o conceito de finitude e luto pode mudar pós-pandemia? Achei legal essa pergunta mesmo. Eu acho que nós estamos mudando, né, gente? Sempre. Né? Os conceitos, eles são grávidos de sentidos e significados. Como a gente está, eu acho que neste momento, como eu avalio, que nós estamos vivendo um luto social, não é só um luto individual, né? Não é só um luto da sua família. Nós ficamos tristes, nós estamos adoecidos. É muito duro ver pessoas queridas falecendo, ou amigos dessas pessoas queridas, a gente se condói, alunos, professores, gestores, familiares, né? Na minha família faleceram 2 pessoas, né? Então é muito triste, não é fácil, não. Né? Eu acho que é bem difícil mesmo. Então, vejam, acho que nós vamos. O reflexo disso é o adoecimento psíquico. No consultório tem aparecido 3 vezes mais cliente. Então, o que isso revela? Que a pandemia, que é o confinamento, está adoecendo as pessoas. Nós precisamos de relações, de contato humano, de abraço, de aconchego, né? Até de brigar. Né, brigar com outras pessoas, socializar, né, gente? Nós precisamos nos relacionar. Então, eu concordo com a Yara, eu acho que, sem dúvida, né, a gente vê também pelos programas de reality show, que bem lá no final, né, de 3 meses, as pessoas conversam com a planta, com a almofada, tem vários filmes também, né, gente, que colocam ali pessoas conversando com a bola de vôlei. Então, você vê, o contato humano, ele é essencial. Me permitam contar uma experiência que eu fiz numa casa-abrigo com a TCC, que era em relação à alimentação. Então, eram crianças, né, que os pais falharam na conduta e o Estado temporariamente estava com a guarda dessas crianças. E o que eu notei? E mesmo tendo uma nutricionista na casa, eles não conseguiam, quando fazia exame de sangue, o ferro nunca ficava bom.
Então eu falava, mas gente, se a gente tem uma dieta correta do ponto de vista fisiológico, aonde está o problema dessas crianças, o próprio organismo não acomodar o ferro, né, dentro do corpo dessas pessoas. Aí eu fui estudar, que é sempre esse caminho que eu faço, que é o S do SNAPS, né? Então eu fui pesquisar um autor chamado Spitz, que traz aí pesquisas que falam que crianças carentes de afeto não conseguem ter a nutrição, embora tenham os nutrientes, ou seja, acesso ao alimento, o corpo não aceita, as células do corpo não aceitam. Aí eu pensei comigo, eu sou psicóloga, tá? Eu não era coordenadora dessa casa, não. Eu propus para a coordenadora, falei, olha, que tal nós temos um voluntário que pudesse fazer companhia para essas crianças no horário do almoço. Aí era a mesinha, sabe aquelas mesinhas de branca de praia? Então, eram essas mesinhas no refeitório. Então, eu propus um voluntário, então, era 3 crianças ou adolescentes e um adulto voluntário. Qual que era o objetivo desse voluntário? Fazer companhia na hora do almoço, dialogar coisas edificantes, positivas, alto astral, e saber das pessoas, acompanhar o dia a dia, como você está na escola, o que você está aprendendo. Me conta de você, o que você gosta, o que não gosta. Qual filme que você está assistindo? Está assistindo a novela? Né? Conversar, ir lá para acolhimento, mas de diálogo. Não eram profissionais da área, eram sociedade civil organizada, voluntária. Aí eu falei, olha, vamos fazer 3 meses. Como benefício, é um prato de alimento, então pode comer à vontade. Então você era voluntário, você ia lá para comer e fazer companhia. Era esse o trabalho. Aí eu falei, ó, depois de 3 meses a gente faz o exame de sangue e verifica se teve alteração ou não. E, para nossa surpresa, não fui eu que dei essas ideias, não, tá, gente? Eu estou replicando o experimento do Spitz, porque ele defendeu que o contato físico afetivo faz com que mude o nutriente dentro da pessoa. E, para nós fizemos, depois de 3 meses, esses exames e não tinha nenhuma criança com anemia. Então, é muito surpreendente como realmente o afeto, né, que é o reforço positivo, o diálogo, o carinho, o contato humano, a socialização transforma, que são as emoções aprendidas na cultura, né? Nós temos as emoções inatas, as básicas e aquelas aprendidas na cultura, que é a aceitação, pertencimento, legitimidade, reconhecimento, que é o que o outro pode dar para nós, e nós para o outro, e aí vem a relação. Vamos ver o que a Bárbara fala. Você comentou sobre a necessidade de controle. De onde você acha, e de forma geral, que vem isso, essa busca por controle? Olha, vejam, o melhor lugar do mundo sempre vai ser o útero da mamãe, né? Que é um lugar maravilhoso, onde você não precisa fazer nada e tem tudo. Então, vejam, quando você vem aqui para o mundo, você já tem o primeiro desafio, que é eu tenho que controlar minha respiração para poder sobreviver. Quem não aprender a respirar, morre. Morre de falta de ar, porque não conseguiu, aquele pulmão não abriu, né? Então, vejam, a nossa necessidade é o retorno ao controle do mundo infantil, do lugar de eu não preciso fazer nada, homeostase, né? Eu não preciso fazer nada para ter aquele equilíbrio fantástico. O ser humano é alostase. O que é alostase? É viver o desequilíbrio procurando o equilíbrio. Então, nós somos movimento. Homeostase é estático, alostase é o dinamismo. Então, veja, a incerteza, a complexidade, a morte, o luto, a pandemia, nada está contra a gente, gente. Está tudo a favor do seu desenvolvimento, né? Tudo é crescimento e desenvolvimento, né? Vida é processo. Então, vejam, essa necessidade de voltar, seja para ficar num ambiente onde você não precisa fazer nada e está tudo bem, é o controle exacerbado. Né? Então, nós queremos esse lugar, mas não é tão saudável, né? A gente tem que trabalhar aí, independência, autonomia e por aí vai, né? Deixar a codependência, né? Que eu acho que está muito presente nesse século também, né? Seja
você controlar os outros ou o contrário, deixar o outro controlar a sua vida, que é a submissão. Isso é tão forte no Brasil que, enquanto psicologia social, que é o meu doutorado, lembra? É o feminicídio. O que aumentou na pandemia para nós psicólogos, que é muito, mas muito triste? Abuso sexual de criança e adolescente, que é inaceitável, né, numa sociedade com a liberdade sexual. Podemos transar, gente, com pessoas diferentes todos os dias, basta querer. Então, não há necessidade de transar com os filhos dentro de casa, né? Ou com outros, não há o sexo forçado, né? Hoje nós temos a liberdade, inclusive uma liberdade com controle da natalidade, não é? Usa uma camisinha, tá ótimo, seja feliz, não é? Então, isso aumentou. E a violência doméstica, né? Que aí tem todo tipo. E o feminicídio, que é o outro, eu sou dono do outro. Se ele não puder ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Né? Então, a maioria dos crimes em relação a isso são os crimes passionais, são aqueles que têm endereço, premeditado, é doloso, né? Então é puxado, né? Então, nós temos aí que, né, por que é interessante a TCC no crime? Que é eu aceitar que eu não posso tudo. E aí nós vivemos pelo contrato social, que é a regra, que são as crenças intermediárias, que é a regra, o que pode e o que não pode. Aceita viver pela Declaração Universal de Direitos Humanos, pela Constituição Federal, pelos planos nacionais, não é? Aceitar, fazer parte da nação, e fazer parte da nação, aceitar que eu não posso tudo, mas eu posso muita coisa. Exato. Tem mais perguntas, Gi? Consegue ver, Ju? Você conseguiu resolver, Gi, o certificado? Deu certo pelo Simpla? Não. Não consegui, mas espera aí que eu agora recebi um formulário, o pessoal preenche, me manda e vai dar tudo certo. Tem uma pergunta que eu coloquei aqui na tela, Ju. Ah, tá bom. Nós temos vários princípios básicos, né? São 10 da TCC. E veja, mas o principal princípio é que o pensamento, a cognição pode ser alterada. E alterando o que você pensa, você altera o que você sente e a forma como você age. Esse é o requisito número 1 da TCC. Né? E para quem pretende seguir essa linha, o que eu sugiro para vocês? Começa a ler, gente. Tem um artigo maravilhoso, deixa eu pegar o nome certinho, ele está disponível na internet. Vou pegar ele aqui num minutinho. Espera aí. Esse artigo, ele resume tudo da TCC e ele está disponível. Vou ler aqui para vocês. Fundamentos, vírgula, modelos conceituais, vírgula, aplicações e pesquisa da terapia cognitiva. Paulo Canap e Aaron Beck. Então, é só você digitar na internet, nós temos vários artigos. Digita lá, Google Acadêmico, Terapia Cognitiva Comportamental. E aí, o que você vai encontrar? Vamos supor que você quer saber terapia cognitiva e fobia social, terapia cognitiva e ansiedade, terapia cognitiva e imagem corporal, terapia cognitiva e autoestima. Então, se associa duas palavras e tem milhares de literatura. Então, é isso que eu sugiro para você. E quando for escolher no 9º semestre, quando vier o link, porque só vai ter análise do comportamento, a gente está em negociação com a professora Paula para aparecer a TCC. Você, se só tiver análise do comportamento, você coloca análise do comportamento, tracinho. Gostaria de fazer a supervisão com a professora Juliana na TCC, porque na FMU, a única professora que ministra essa abordagem sou eu.
Ô, Ju, chegou uma que eu achei sensacional para a gente finalizar a palestra. A TCC pode ser utilizada de forma conjunta com outras abordagens? É sua Ai, cara essa amei pergunta. essa pergunta. Marina, ó, te amo, tá? Já te escolhi. Seja bem-vinda, Marina. Então é isso, a TCC, gente, ela pode sim ser utilizada com todas as outras abordagens, porque ela consiste em várias ferramentas para você ajudar o paciente a tornar-se o seu próprio terapeuta, que é a psicoeducação, né? E eu acho que é isso, né? Eu utilizo, inclusive, isso que é importante vocês saberem. Tem paciente que é só TCC, gente, tá bom? Quem é muito racional fica na TCC, que a pessoa fica super feliz. Tem gente que não é só racional. Então, são pessoas que querem outras técnicas. Então, eu uso técnicas do Jung como a mandala terapia. Por quê? Porque onde a palavra não alcança, o desenho alcança. Então, essas pessoas ficam nisso. Então, assim, o cliente, ele tem um problema e vai perguntar, você tem como me ajudar? Você faça a humildade, falando, olha, eu trabalho a terapia cognitiva comportamental. Eu não abro mão do meu caderno, o caderno ele é a síntese do que a Gisele falou no final. O que tem no caderno? As atividades que a gente faz e uma frase sintética. Essa frase ela é muito importante, porque é ela que reverbera. Muitas pessoas esquecem, o Carl Rogers vai dizer isso, né? As pessoas esquecem qual é o problema central que ela tem. Então, é só abrir o caderno e falar, ó, você lembra qual que é o seu problema em relação a esse assunto? Vamos lá, vê umas 3 sessões passadas, lê aí, vê se faz sentido isso para você. Ah, é mesmo, né, Ju? Então, e aí? Como você está pensando isso hoje? Né? Porque pode piorar, melhorar ou ficar igual. Né? Então, você vai ajudando com o caderno. Para aqueles que têm outra visão, eu trabalho também o caderno de desenho. Mas não são todos. É importante comentar isso com vocês. Ô, Ju, eu queria finalizar com uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que acho que tem um pouco a ver com a sintonia também. Nós não combinamos essa interação com o público e, óbvio, você prende a atenção da galera, assim, o chat bombando aqui, eu quase não conseguindo dar conta, porque todo mundo, a Ju é maravilhosa, essa energia é maravilhosa. E realmente nós não combinamos isso, acabamos colocando aqui os comentários para a gente conseguir interagir. Então, achei que foi uma palestra super interativa. Queria agradecer muito a você por ter aceitado esse convite. Eu sei que sua agenda é apertada e você aceitou. Eu achei que foi maravilhosa, muito rica a palestra. Muito obrigada novamente, Ju. Queria agradecer novamente também aos intérpretes Guilherme e Marcos por estarem aqui nos ajudando no papel da inclusão. E a todo mundo que participou, interagiu, mandou mensagem, comentário. Agradecer imensamente, foi maravilhoso. Estava nervosa no começo, mas vamos com nervoso e tudo, e foi sensacional, Ju. Muito obrigada. Olha, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de aprender, né, com vocês, de somar, né, de trazer também as minhas contribuições. E eu quero agradecer também ao Marcos, ao Guilherme, e muito em especial a Fernanda, né, em Surralde, que organizou, permitiu tudo isso, e a Gisele. É uma satisfação, né, poder ver o seu caminho, a sua jornada, o seu percurso, o seu crescimento. Né? Eu acredito muito nessas relações onde um apoia o outro. Gente, nós somos uma única categoria profissional e o meu maior sonho é que a gente seja unido. Não tem problema, pelo contrário, cada um na sua abordagem, na sua visão. A psicologia, ela é muito pluralista, interdisciplinar e multiprofissional. Então, convido a vocês sempre a entrar em contato, a trazer um diálogo, a promover congressos, encontros, tá? Vocês contem comigo. Para mim, foi uma satisfação poder estar com vocês e eu desejo muita vitória a todos e que a gente se reencontre dentro em breve.
Obrigada, gente. Uma boa noite. Novamente, obrigada a todos. Obrigado, gente. Foi maravilhoso. Gratidão.